bem objetivo e assim faremos. Qual vai ser o tema aqui da nossa conversa? A revisional de imóveis, o erro fatal que fazem com que muitos colegas advogados possam perder justamente essas ações revisionais de imóveis e como ela também pode ser uma excelente aliada desses produtos acessórios para você estar utilizando e trazendo também para dentro do seu escritório. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Elicelton Farias, tá? É um prazer imenso estar dividindo esse tempo com vocês, estar dividindo esse espaço. Sou especialista em direito bancário aqui do Carreira do Advogado. Hoje temos mais de 30 mil alunos em todo o Brasil, com mais de 11 anos de atuação, sendo a referência nacional no direito bancário, principalmente na prática jurídica aplicada, com mais de 20 cursos, treinamentos, especializações. É muito bom ter vocês aqui comigo. Toal Pereira está aqui. Boa tarde, doutora Jucemara também. Sejam bem-vindos, pessoal. Pessoal de Curitiba marcando presença. Que bom estar dividindo esse espaço mais uma vez com todos vocês. Quem está aqui no Instagram, corre lá para o YouTube também. E o que é que nós estaremos aprendendo a partir desse exato momento aqui, nesse bate-papo? Como está identificando o erro oculto dentro desses contratos imobiliários? Como a gente pode estar analisando esses contratos, quais são os erros de cálculos que podem levar à sucumbência e como entender essa capitalização de juros, especialmente dentro das revisionais de imóveis. Como é que a gente vai estar vendo os indícios de abusividade ainda na pré-análise, como é que esses indícios eles se comportam e como a gente vai estar operando dentro desse cenário de juros. E como está transformando uma simples leitura de um contrato, desde a coleta das informações, a uma filtragem de viabilidade de ação. Então vai ser os mecanismos que nós estaremos operando aqui dentro dessas revisionais de financiamentos imobiliários. Eu estou aqui com o nosso mapa mental, eu acredito que ele vai ser um excelente aliado na hora da gente construir essa aula aqui, tá certo? Pessoal, quando a gente pensa em revisional de imóveis especificamente, é natural que tenha dois blocos de imóveis. Os imóveis atrelados ao SFH e os imóveis privados propriamente dito. Geralmente os imóveis atrelados ao SFH são aqueles do Minha Casa Minha Vida ou com a Caixa Econômica Federal e alguns bancos privados que operam nessa linha. Esse tipo de ação relacionada a imóveis, ela é uma ação muito específica para um bloco de clientes, que são os clientes que eles estão operando dentro dos imóveis privados propriamente dito, não atrelados ao SFH. Qual é a lógica por trás disso? O SFH, o Sistema Financeiro de Habitação, seja ele via Minha Casa Minha Vida, via Caixa Econômica Federal, seja ele através de banco privado atrelado ao SFH, é natural que as taxas de juros nesse tipo de operação elas já sejam mais baixas. Então, geralmente, elas já são abaixo daquilo que determinou o Banco Central. Dentro dessas revisionais específicas de imóveis do SFH, sobra muitas vezes a análise de seguros e tarifas, e não taxa de juros propriamente ditas, porque elas já operam num valor abaixo, porque justamente tem subsídio federal para fins dos imóveis que participam do programa do SFH, que o objetivo final é justamente ampliar esse direito de moradia. Já esse foco em imóveis privados, propriamente dito, e aqui tem dois blocos de imóveis que muitas vezes a gente vai encontrar que são os imóveis de alto padrão, de médio alto padrão, né? Médio barra alto padrão, e também muitos imóveis usados que não é possível você atrelar, em alguns casos, dentro do SFH. Então é possível efetuar o financiamento direto dentro desse tipo de operação. Por quê? Por ser imóveis de um valor mais elevado, naturalmente, a um público mais elevado financeiramente, a gente não pode atrelar eles diretamente ao SFH. E é justamente aqui que se comportam as principais ilegalidades dentro de uma revisional relacionada a imóveis. Então, numa revisional de imóveis, a gente vai estar analisando a taxa de juros, principalmente seguros e também alguma venda casada que porventura possa vir a existir dentro dessa operação. Então a gente vai estar analisando esses três argumentos quando da análise do cálculo de juros dentro dessa operação. Por que eu falo que isso aqui é um cliente muito importante? Que geralmente, quando você está entrando com esse tipo de ação, isso é uma espécie de ação acessória do direito bancário.
Dentro do direito bancário, a gente tem blocos de ação. Ações de massificação, ou seja, onde você atrai clientes por empréstimos consignados, por RMC, por RCC, e a partir disso você consegue vender outros produtos. Por exemplo, uma revisional de refinanciamento, uma revisional de veículos e uma revisional de imóveis, elas são justamente esse valor de produto que você consegue vender para o cliente. No direito bancário, a gente tem algo muito específico. Não é a ação que importa. Não é a ação. Se você aprender isso, você vai se dar muito bem em tudo que você for fazer nessa área. No direito bancário, não é a ação que importa, é o cliente. Porque é natural que um cliente ele lhe traga diversas ações. Seja um juros abusivo. Eu estou falando só direito bancário, não estou nem entrando nas outras áreas. Seja um juros abusivo do empréstimo, sejam cartões, seja um próprio desconto de cheque especial, seja um veículo que ele tem financiado, seja um imóvel que ele tem financiado. Então, esse cliente vai trazer cada um desses elementos. Então, o que acontece aqui? Esses imóveis de médio alto padrão é que tem essa taxa de juros elevada. E também um ponto importante, quando a Caixa, embora Caixa Econômica, quando a Caixa ela atua também como banco privado, porque a Caixa é um banco público, mas é importante dizer, a Caixa ela é um banco público. Ela atua como banco público a maioria das vezes, mas em alguns casos ela pode atuar também como banco. Ela é um banco como qualquer outro. Por exemplo, se você faz um contrato com a conta bancária, propriamente dito, um serviço simples, ela vai estar atuando na esfera privada, então ela também se aplica às regras naturais. Lembrando a observação, quando a gente opera com Caixa, Justiça Federal. Tá ok? Então, o primeiro aspecto que a gente lidar com esse tipo de revisional. Quando a gente entra dentro da seara da revisional, a gente vai começar a fazer cálculos aqui, principalmente em revisional de imóveis, a gente começa com uma análise de tipos, prazos, é melhor assim, prazos revisionais. Uma revisional de imóvel, ela está sempre atrelada para você não operar de forma negativa aos tipos de contrato frente ao prazo que foi estabelecido. E lembrando, os prazos aqui a gente opera em anos, ok? A gente vai ter revisionais novas, a gente vai ter revisionais intermediárias e a gente vai ter revisionais findas ou perto de encerrar, tá certo? Quando a gente opera em cada um dos cenários dessas revisionais, a gente precisa calcular o que tem dentro de um contrato e quanto isso teve de impacto financeiro na vida do cliente. A gente vai ter dois tipos de revisionais, o tipo de revisional, que vai ser uma revisional de imóveis que foram quitados, certo? E imóveis que o pagamento ainda estão em curso, que o cliente ele está endividado até o pescoço. Então a gente precisa analisar se esse contrato ele já encerrou e como esse contrato ele teve um impacto no encerramento e em curso. Vamos fazer aqui um exemplo para que a gente possa entender um pouquinho. Vamos imaginar o seguinte, que dentro desse contrato, a taxa de juros anual que foi aplicada ao contrato desse imóvel foi de 7,5. E a correta deveria ter sido 6,9. O valor financiado foi R$80 mil, certo? O prazo de contrato em anos foi 15 anos. E o fator de correção monetária. Nesse exato momento, eu sei exatamente quanto o cliente pagou a mais dentro de um contrato. Eu sei que a diferença que o cliente pagou dentro dessa operação, em razão dessa taxa de juros, do prazo de 15 anos, foi de 4.562. Eu botei aqui, pronto, R$80 mil. R$4.573. E a repetição do indébito, 9.146, que vai ser esse valor dobrado. O que eu fiz aqui na prática utilizando o empréstimo contábil? Eu fiz um comparativo de juros. Então, quando a gente opera com revisionais de imóveis quitados, a gente opera com a taxa de juros contratual frente uma taxa de juros legal, certo? A taxa de juros contratual vai ser aquela que o contrato propriamente diz, o contrato do cliente, mas a taxa legal ela muda um pouquinho. Você vai ter que vir aqui, ó, séries temporais Banco Central, e ela muda exatamente onde ela fica, porque ela é um valor direcionado. Então você vai clicar aqui, ó, Sistema Gerenciador, Estatísticas de Crédito. Logo em seguida, taxa de juros, certo?
você vai vir aqui, taxa de juros ao ano, certo? Você vai clicar aqui, taxa de juros com recursos direcionados, certo? Então você vai vir aqui, ó, relacionada a financiamento imobiliário com taxas de mercado. Então você vai clicar aqui, ó. Clicou nisso aqui, você vai poder consultar as determinadas séries temporais e visualizar valores. Dentro dessa operação aqui, eu vou conseguir identificar qual era a taxa de juros anual de acordo com cada um desses elementos. E como essa taxa de juros, ela se manifestou ao longo da minha própria operação, de como isso trouxe um impacto financeiro dentro da minha operação ao longo dos anos. Isso aqui a gente vai ter os financiamentos imobiliários, sejam liquidados com ações intermediárias, seja quando a gente está lidando com bancos diretos, seja quando eu estou lidando com a própria construtora diretamente. Então, o segredo aqui vai ser efetuar um comparativo de juros, que é uma taxa de juros que foi contratual com a taxa de juros legal e fazer um cruzamento de dados para entender quanto o cliente ele pagou a mais dentro dessa operação. Aqui vai um primeiro ponto que ele merece uma especial atenção. Por que dentro dessa operação específica? Porque nessa operação específica eu já tenho um contrato que ele foi fino. Eu tenho um contrato que encerrou, por exemplo, eu tenho um contrato que ele foi quitado, então ele fechou a lógica contratual. Se ele fecha a lógica contratual, tudo que eu tiver dentro dessa operação vai ser devolvido. Ou seja, eu tenho aqui 4.573, eu não tenho mais o que discutir, nem eu falo mais em compensação de dívidas. Por que eu não falo em compensação de dívidas? Porque o contrato, repito, ele acabou. Se o contrato acabou, as dívidas foram completamente encerradas. Essa coisa muda de figura quando eu começo a operar com contratos que eles estão ativos. Deixa eu pegar aqui um exemplo para que a gente possa ver dentro do próprio contrato, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Perfeito. Eu tenho um contrato aqui. Não sei se veio para cá. Pronto. Eu tenho um contrato aqui. Tá todo mundo vendo aí? Deixa eu ver aqui, que é tanta coisa que eu abri aqui. Eu tenho um contrato aqui que ele teve um determinado aspecto dele, tá certo? Ele é um contrato que começou em 2012, era um prazo de 360 prestações. Então a gente vai trazer e organizar alguns dados para que a partir da organização desses dados eu consiga fazer um cálculo, identificar algumas informações que eu pesquisei, tá certo? Vamos lá, deixa eu abrir aqui um documento para a gente poder trabalhar. Todas as vezes que eu for operar com revisionais de imóveis, eu vou seguir um padrão. E esse padrão vai ser esse padrão de cálculos para eu construir minha memória. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar a letra, tá? Para Arial. E vou botar aqui tamanho 20, por exemplo. Vamos começar lidando com o início do contrato. Esse contrato aqui, eu vou verificar aqui, quando é que ele iniciou? Data de vencimento da primeira parcela, que foi quando ele iniciou. Ele iniciou dia 26/2/2012. Então eu coloco aqui, ó, início do contrato, 26/2/2012, certo? A previsão de término desse contrato. A gente vai aqui, previsão de término. Ele é um contrato em 360 prestações. Vamos logo descobrir quantos anos dá 360 dividido por 12. Vai dar quanto? Vai dar 30 anos. Então, a previsão de término dele é dia 26/2/2042. 26/2/2042. Eu tenho um prazo total de 30 anos, tá bom? Dentro dessa minha operação. Vamos continuar aqui algumas informações que elas são bem importantes. A taxa de juros aqui é de 13, a taxa de juros efetiva foi de 13,9. Então, taxa de juros contratual 13,9. Taxa de juros legal. Qual é a outra informação que eu preciso aqui? Entender qual foi a taxa de juros dentro dessa minha operação. Então, eu venho aqui, ó, lá nas séries temporais. Esse contrato ele foi de quando? Eu pego a data que ele iniciou. Ele iniciou em fevereiro de 2012. Então, eu venho aqui, ó, fevereiro de 2012. Vamos entender aqui. A taxa de juros em fevereiro de 2012 era 8,98. Então, aqui, ó, taxa de juros legal,
8,98, tá certo? Aqui eu vou colocar outra informação, data do processo, ou seja, data que eu vou colocar essa revisional. Vamos dizer que a gente vai entrar com essa revisional hoje, de 2026, tá certo? 30/6/2026. A gente já começa aqui a buscar uma informação bem interessante. Quantos meses, a gente vai converter isso também em anos, tá? Quantos meses e anos se passaram entre a data que a gente iniciou esses pagamentos e a data atual? Porque é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então eu coloco aqui, ó. A data inicial foi dia 26/2/2012. Deixa eu ver se pega aqui. 26/2/2012. E a data final aqui foi dia 30/6/2026. 30/6/2026. Ao todo, nós temos 172 meses. E a gente agora vai converter isso aqui em anos. Vou até colocar aqui que dá certo. 172 meses. Número de descontos. 172. Aí eu venho aqui na minha calculadora para a gente fazer um cálculozinho aqui para converter isso aqui em anos. Deixa eu só ver aqui. 112 vezes 3 dá quanto? É mais. 12 vezes 17, eu acho. 12 vezes 17 menos. Vamos achar aqui. 12 vezes 15. 12 vezes 14, ó. 12 vezes 14, pronto. Então, 12 vezes 14 serão isso aqui. 172 meses corresponde a 14 anos. E quantos meses aqui? 168 e 4 meses. 14 anos e 4 meses. Então, a gente teve aqui o pagamento ao longo de 14 anos e... quantos meses? 4 meses. Aqui vai um primeiro ponto de observação. O que é uma calculadora de cruzamento de dados dentro de uma revisional de um imóvel? A gente vai pegar um cruzamento por parcelas, porque a gente tem aqui um dado bem relevante. A parcela aqui, que o valor mensal da parcela com amortização foi de R$ 1.104,26 e ainda trouxe aqui alguns seguros, que foi o seguro de morte, invalidez permanente, eu trouxe aqui o seguro de danos físicos e até mesmo a taxa de administração. Algumas dessas são legais, outras ilegais. Principalmente aqui no sistema financeiro de habitação é obrigatório seguro de morte e danos físicos. É obrigatório em todo imóvel que faz parte do sistema financeiro. Se a gente está aqui dentro do sistema diretamente privado, isso aqui não é obrigatório, você pode adotar isso como venda casada. Aqui eu vou fazer no conjunto inteiro para facilitar a compreensão de vocês. Então, na prática, aqui a gente vai efetuar um cruzamento de dados, onde eu pego essa taxa de juros contratual e pego a taxa de juros legal e verifico nesse espaço-tempo de 14 anos quanto o cliente ele pagou a mais. E também responder outra informação. Se dentro dessa operação, por exemplo, o cliente já quitou o imóvel, que eu posso conseguir uma quitação antecipada, ou mesmo eu posso conseguir uma quitação antecipada com resolução da demanda. E como é que isso ocorre aqui? Isso tem muito a ver com esse tipo de operação que a gente estava conversando, que vai ser as operações de financiamentos e naturalmente aqui cada um dos elementos aqui, seja se ele é intermediário, se ele é novo, se ele é um financiamento fino. Então eu vou vir aqui, ó, financiamento de imóvel. Tá vendo essa calculadora? E a gente vai colocar aqui, qual foi a taxa de juros? Lembrando, a taxa de juros anual é do contrato. A taxa de juros do contrato foi 13,9, certo? 13,9. A taxa de juros anual correta, aquela que era determinada, foi a 8,98, certo? Qual foi o valor financiado da minha operação? Até esqueci de colocar esse valor, né? Vamos aqui botar o valor financiado dentro de todo o cenário aqui. O valor financiado foi de 97.714. 97.714. 97.714 quanto? E 17. Qual foi o prazo desse contrato total em anos? Esse foi um contrato de 30 anos, correto? Quantos anos, isso é muito bacana, quantos anos foram pagos? Foram pagos 14 anos e 4 meses. Então, eu tenho uma projeção de como esse contrato ele ocorrer totalmente e exatamente quanto foi pago. E a partir disso eu vou ter algumas informações que são bem relevantes. Olha só, qual a primeira informação que eu tenho aqui e como isso vai se comportar ao longo de todo o meu financiamento? Aqui a gente tem o seguinte, que esse contrato
ele operou com um valor pago mensalmente a mais de R$ 327. Então, eu vou colocar aqui essa informação. Mensalmente, o cliente pagava a mais 127 e quanto? 127, 327,10, até 327,10 centavos. Ok? Segundo aspecto que a gente vai estar aqui operando dentro desse cenário. Esse valor de 327,10, ele projetado no tempo, ao longo desses 14 anos, é natural que ele sofra um impacto de correção. Ele correspondeu a 56 mil. E o novo saldo devedor, ele é de 30.622. Então, 30 mil, novo saldo, é de quanto? 30.622. E aqui, 30.622 e quanto? E 91. E aqui, valor pago a mais. Eu vou explicar isso aqui. Projetado no tempo. Valor pago a mais projetado no tempo foi de 56.261,20. 56.261,20. Vamos lá. Doutor Carlos, essa é uma calculadora exclusiva dos alunos do curso de revisional de imóveis. Daqui a pouquinho eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Pessoal, aqui eu tenho 2 blocos de teses que eu posso estar operando dentro desse cenário aqui. Veja só comigo o seguinte. Dentro da minha operação, eu sei que mensalmente, em razão dessa diferença de juros, né, que nós vimos aqui, o cliente ele pagava mais R$ 327. Esse valor projetado ao longo de 14 anos pago a mais, deu um total de 14 anos e 4 meses, certo? Esse valor de 14 anos e 4 meses pagando 327 deu isso aqui, ó, 52.261. Então, isso é uma dica de processo. O seu pedido principal vai ser o quê? A devolução. Eu vou botar dobrado ou não desse valor aqui, que vai ser justamente 56.261,20. É isso que a nossa ação ela vai se comportar. Agora, claro, a gente já tem que pensar no outro aspecto. Eu estou te ensinando a pensar de forma global, para lá na frente não entrar dentro de um processo que parece ser muito bom e termina muito ruim para você. Esse cenário seria a devolução de tudo que o cliente foi pago a mais. Só que vocês conseguem entender comigo que isso aqui é uma espécie de financiamento intermediário. Isso significa que o cliente efetuou no financiamento de 30 anos e pagou praticamente a metade dele. Então, por ser um financiamento intermediário, o cliente ele ainda tem saldo devedor. Por mais que tenha juros abusivos projetados no tempo, o cliente ainda tem um vínculo com a construtora, com a empresa, com o banco, com quem for. O cliente ainda tem um saldo devedor. Então, muitas vezes o juiz pega esse valor principal aqui, certo? E abate dentro do próprio saldo devedor. É justamente isso aqui que eu tenho como novo saldo. Então, se esse valor de 56 mil for abatido sobre o saldo devedor, o que vai acontecer? A gente ainda vai ter 30.622 a pagar. Houve uma redução substancial. Por que é importante você, como advogado, pensar um pouquinho lá na frente dentro dessa operação? Porque se o juiz deferir isso aqui, resolvido nossa vida. A gente vai receber tudo, 30% em cima disso, não tem o que discutir, ação boa. Só que se o juiz entender que esse valor não é devido, ele vai pegar esse mesmo valor e vai reduzir do saldo devedor, que ainda está devendo lá a construtora, por exemplo. E vai estabelecer um novo saldo, que vai ser de 30.622. Então, o pedido principal tem que ser a devolução completa. E caso o juiz assim não entenda, a gente vai solicitar o pedido secundário. Qual é o pedido secundário? Que haja a compensação de dívidas. Eu estou falando isso num caso específico de empréstimo novo. Por que você precisa prever essa possibilidade? Porque numa compensação de dívidas aqui, o cliente ele vai ter uma redução substancial de juros, ele vai ter uma redução substancial do saldo devedor, só que tudo vai ser, como é que eu posso dizer, absolvido, isso mesmo, absolvido pelo próprio contrato, e acaba que você, advogado, fica ali sem receber nada. Por isso, nesse caso específico, são ações que você faz o quê? Tem que cobrar inicialmente ou cobrar um valor. Porque existe um risco real de você trabalhar bastante, trabalhar muito bem e acabar não recebendo nada. Esse é um risco real.
Esse é um ponto que a gente merece atenção. Por quê? Isso aqui é uma espécie de contratação intermediária. É diferente, isso a gente enfrenta em dois cenários, com contratação intermediária e contratação nova. Vamos imaginar aqui, pega esse mesmo exemplo, que ao invés de 14 anos pagos, o cliente pagou 2 anos. 2 anos e 3 meses, por exemplo, certo? Olha só, praticamente não houve nenhum desconto. Olha só quanto desconto só houve aqui. O valor em 2 anos e 3 meses que foi pagar mais foi de R$8.000, mas o saldo devedor praticamente ele está intacto, ainda está o saldo devedor de R$88.000. Tá vendo aqui? Ou seja, isso é uma ação que claramente você tem que cobrar inicialmente. Porque a ação aqui, o objetivo maior dela não é nem compensação. A ação, o objetivo maior dela não é nem uma espécie de análise de saldo devedor, mas redução de juros. Porque o cliente ele vai ter uma redução proporcional de parcela. Então, por exemplo, quando a gente opera com revisionais de imóveis novas, a gente foca em redução de juros. E naturalmente o quê? Redução de parcela. Eu quero reduzir a parcela. Quando a gente foca em intermediária, a gente foca em quê? Em devolução dos valores. Ou em segundo aspecto, compensação de dívida. E em alguns casos da intermediária, a quitação antecipada. A quitação antecipada. Quando a gente opera em revisionais de imóveis que elas estão encerrando, tudo isso muda de figura. Vamos imaginar, eu estou com esse mesmo contrato de 30 anos. Vamos imaginar que o cliente já pagou 27 anos, bem próximo de terminar, de 9 meses. Quando eu entro nesse tipo de operação, olha só como a coisa muda de figura. A gente entende que os mesmos R$327 está sendo pago a mais todos os meses. Mas o que aconteceu de mais, professor? Essa ilegalidade, pessoal, ela ganhou no tempo. Aí a primeira pergunta, mas isso não está prescrito? Não. Pela teoria, coisa para petição inicial, tá? Que a gente vai colocar. Pela teoria de quê? Da accionata. A prescrição, prazo prescricional nesse tipo de processo só começa a correr quando? Quando o contrato acaba, gente. Enquanto o contrato ele existir, você pode revisionar ele inteiro. E você não vai limitar a 10 anos, 5 anos, não. O contrato está em plena atividade. Quando o contrato encerrar, que começa a contar o prazo prescricional de 10 anos, que é o prazo geral do Código Civil. Então, esse é um ponto importante também. Então, o que acontece aqui? Dentro dessa operação, esse valor, por ter passado 333 meses, que é um prazo muito longo, teve um absurdo de pagamento. Tanto é que o cliente pagou mais R$108.000, literalmente. Quando a gente projeta no tempo, olha o impacto que a gente causou. E hoje o saldo devedor está negativo. Isso significa que dentro dessa ação aqui, diferente das demais, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pedindo, ponto 1, quitação antecipada. E aqui, claro, né, justamente com o demonstrativo da tabela. Eu vou estar pedindo dentro dessa mesma operação que eu tenho aqui, fora a quitação antecipada, devolução de valores. Certo? Por quê? Eu tenho aqui o valor de R$ 82.806 que o cliente pagou a mais dentro da minha operação. Ou seja, o cliente ele já pagou a mais. Então eu tenho não só o imóvel que já foi quitado, como logo após a quitação desse imóvel, esse mesmo cliente ele continuou pagando. Que hoje ele já tem um saldo de 82 mil. Então, mesmo que haja compensação que vai existir, existe a quitação antecipada e o consecutário lógico dessa quitação antecipada vai ser um valor a devolver. Tanto é que esse tipo de ação aqui vale a pena completamente você dividir risco. Você só vai no êxito aqui. Você tem muito valor a receber. O financiamento do imóvel ele já está encerrando. Por ele estar encerrando, nós temos esse valor inteiro dentro da minha operação. Então, qual a primeira coisa que eu faço aqui, doutora Valdirene? Separo o que presta, o que não presta, como é que eu vou cobrar, o quanto eu vou cobrar. Não vale a pena, gente. Vocês têm algo que é mais precioso que qualquer dinheiro, que é o tempo de vocês. Então vocês precisam, quando chega esse tipo de cliente, ter o feeling se vale a pena entrar com ação ou não vale a pena entrar com ação. Porque não é sobre ganhar só o processo. Vocês precisam ver se financeiramente esse processo ele vai compensar. Porque para vocês poderem estabelecer limites e cobrar valores mínimos, inclusive antecipadamente, para vocês efetuarem a redução. E tanto nessa quanto nessa daqui, a gente vai ter chance de solicitar algo que vai ser um excelente mecanismo. Suspensão.
de cobrança. A gente vai conseguir suspender as cobranças em ambos os cenários ou solicitar a tutela antecipada. Para quê? Para que o cliente respire. Principalmente quando você está com clientes que está vindo de uma condição de superendividamento, você está vindo com um cliente que está numa condição que não está conseguindo honrar as parcelas ou está num risco muito grande. Então você atravessa justamente essa ação para que surte qualquer efeito de despejo. Qualquer efeito relacionado à tomada do imóvel por uma das instituições. Agora, como eu vou fazer isso? E esse é o ponto-chave dentro das ações revisionais. Durante muito tempo, ações revisionais elas eram apresentadas dessa forma aqui. Se eu pegava uma taxa de juros contratual, essa daqui, por exemplo, e jogava frente a uma taxa de juros legal. E muitos juízes eles aceitavam. Só que, infelizmente, hoje isso não está funcionando. Porque eu preciso provar dentro da minha operação, porque é isso que o banco vai questionar, como eu tive esse impacto financeiro no cliente. Então, ao invés de eu só jogar a taxa de juros, o que eu vou jogar? Projeção de pagamento no tempo, que é a planilha de evolução de dívidas. Por exemplo, isso é uma planilha de 9 páginas, está vendo aqui? 9 páginas de planilhas e cálculos, demonstrando exatamente toda a evolução da dívida no tempo. Toda a evolução de como ocorreu essa dívida no tempo e qual foi o impacto total dessa dívida no tempo até o presente momento. Essa é a evolução da dívida e como essa dívida ela se comportou. É isso que vai fazer você ganhar ou perder processo. Afinal, o que eu fiz hoje aqui com você, gente? Eu só fiz cálculos. E o processo revisional, ele é cálculos. Ele não é a tese, ele não é a súmula X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, ajuste. Não. Eu preciso demonstrar um processo revisional. Ele nada mais é que um demonstrativo para o juiz que dentro desse contrato, dessa operação, o pacto assunto servando, ou seja, faça-se cumprir os contratos, ele não pode ser cumprido. Por quê? Porque o cliente ele foi lesado. Lesado de quê? De um pagamento a maior, um juros abusivo e um valor que trouxe um impacto financeiro. Porque o banco, todo o processo revisional, ele só vai alegar uma coisa, que o cliente ele concordou, que o cliente ele assinou, que o cliente que aceitou, e de fato, você não tem nem como negar isso, tá? Assinatura, o cliente aceitou o contrato. Só que o fato do cliente aceitar esse contrato não limita a análise do enriquecimento ilícito, que foi justamente o que aconteceu. Então, o advogado que demonstra toda a evolução da dívida é o advogado que consegue, de fato, ganhar os processos revisionais de financiamento de imóveis. E, pessoal, uma coisa muito importante dentro dessa operação. Para você que ficou até agora comigo e deseja, de fato, evoluir com revisionagem e financiamento de imóveis, eu tenho um convite especial. Nós estamos no mercado jurídico desde 2015. Já são mais de 30 mil advogados e advogadas impactados diretamente por nossos cursos, por nossos treinamentos. E o que eu vou te apresentar agora é a porta de entrada definitiva para o seu sucesso como advogado e advogada dentro do direito bancário. Estou apresentando aos colegas o nosso curso prático sobre revisional de financiamento de imóveis. Do zero ao avançado, sem enrolação, sem termos técnicos, 100% focado na aplicação prática e na advocacia real dos financiamentos de imóveis. O nosso curso, eu dividi ele em alguns módulos práticos e objetivos para você, literalmente, do básico ao avançado dentro dessa ação que é uma das principais do direito bancário e da sociedade. Mesmo que você nunca tenha atuado dentro dessas revisionais de imóveis. Tudo apresentado em uma linguagem clara, passo a passo, voltado 100% para a sua realidade como advogado e advogada. Veja só o que você vai dominar na prática. Como identificar juros abusivos, tarifas ilegais e cláusulas ocultas em contratos imobiliários. Como é que eu vou ver ali o que o banco botou, onde é que está a pegadinha, como é que isso teve um impacto financeiro. Como calcular se o imóvel já foi quitado, ele está superfinanciado, se ele já encerrou o contrato, se tem valores a devolver, se não tem valores a devolver. Para por aí, não. Uma vez que você está com todos esses cálculos em mãos, está com todas essas teses em mãos, você vai aprender como elaborar a petição inicial, elaborar a réplica, analisar a contestação, fazer apelações, contrarrazões. E claro, mais do que ensinar, eu te dei as ferramentas, então você vai ter modelos de petições. Você vai trabalhar com réplicas, com contestações, apelações e contrarrazões.
Você vai aprender como estar usando as calculadoras exclusivas para estar agilizando dentro dos seus processos as calculadoras que são voltadas para as ações revisionais de imóveis. Como está transformando o único cliente em várias oportunidades, seja revisional de tarifa, juros com cobranças e muito mais. Como está captando clientes diariamente para esse tipo de ação. Como está entrando de fato nesse tipo de operação. Além do conteúdo técnico, o módulo ainda inclui 4 calculadoras profissionais só para revisional de imóveis. Revisionais de imóveis com parcelas fixas quitadas, que estão em curso, calculadora de juros e meses. Você vai ter modelos editáveis, você vai ter uma oficina de petições prontinha para você estar utilizando, certificado de conclusão e material de apoio que vão te ajudar agora mesmo quando o assunto é revisional de imóveis. Lembrando que com esse tipo de ação, a gente até provou e conversou aqui, você vai poder cobrar honorários iniciais e também vai ter no êxito de 2 até 10 mil reais. São ações curtas, pessoal, que levam em média 2 meses para encerrar. Todas as aulas elas já estão gravadas agora. E você vai ter acesso imediato logo após a inscrição. E você vai poder assistir no seu ritmo durante 12 meses, acessar pelo celular, pelo tablet e pelo computador. E, gente, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma condição super especial do nosso curso revisional de imóveis, uma condição especial de lançamento para os advogados e advogadas que decidirem hoje, aqui e agora. Olha aí para o chat. Nesse exato momento, eu estou deixando um link aqui no chat para você fazer sua inscrição e saber todos os detalhes com o nosso time lá no WhatsApp. Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar agora nesse link que eu estou deixando no chat, vai falar lá com a nossa equipe que já está no WhatsApp, eles vão estar te passando essa oferta especial de lançamento do nosso curso sobre revisional de financiamento de imóveis. Todos os detalhes que você precisa, como você precisa, o que você vai fazer ou deixar de fazer quando o assunto é revisional de financiamento de imóveis, está disponível aqui e agora, dentro do nosso curso, te esperando para que você possa atuar em um dos nichos mais importantes e interessantes do direito bancário, que é a revisional de imóveis. Então, clica no link, agora mesmo que eu estou deixando no chat, que eu estou te esperando do outro lado. Pessoal, coisa importante aqui. Vou estar sanando dúvidas, questionamentos que surgiram. Afinal, isso aqui é um bate-papo. Um bate-papo, a gente vai estar operando nesse cenário aqui, lidando tudo isso. Doutora Edna, no seu curso vamos trabalhar com juros variáveis, a gente está trabalhando com a taxa de juros fixa que foi estabelecida em contrato. Funciona assim, doutora Edna, todo contrato, ele vai ter uma taxa de juros. Por exemplo, a taxa de juros nominal, a taxa de juros efetiva. A gente sempre vai pegar essa taxa de juros, que é a fixa dentro da operação, e aplicar frente ao Banco Central, que vai ser a nossa taxa de juros de referência dentro do contrato e ver como isso se comporta dentro da nossa operação com o tempo, sem falar como você vai estar calculando todas essas cobranças abusivas dentro de cada um dos cenários. É assim que a gente opera aqui dentro do curso. Doutora Valdirene, como ter acesso ao seu curso? Agora mesmo, doutora Valdirene, clicando nesse link que eu estou deixando no chat agora mesmo, olha aí para o chat do YouTube, clica nesse link, você já vai ter acesso em primeira mão ao meu curso e vai poder justamente estar conversando com a nossa equipe e pegando essa condição promocional que eu estou trazendo exclusivamente aqui no nosso bate-papo do Carreira do Advogado. E para quem está adquirindo agora, essa daqui vou mostrar para vocês, tá? É a nossa área do aluno. Por exemplo, eu quis dividir isso aqui em alguns cenários que vão mudar completamente. Primeiramente, introdução de como funciona o sistema de amortização, o sistema de seguros, análise de contratos bancários, e aqui começa o primeiro ponto de contato. Como é que eu faço a reunião inicial com o cliente para, por exemplo, saber se vale a pena essa ação, se não vale a pena essa ação, quais são os segredos por trás dessa ação. Isso aqui eu tenho uma aula só sobre reunião, e como eu faço isso, inclusive, para estar utilizando com IA em um momento posterior. Logo em seguida, documentação. Quais são os documentos que eu vou usar dentro desse tipo de ação? Por que esses documentos? Quais são os segredos por trás desse documento? A gente vai estar montando também uma petição inicial. Quais são os segredos de estar montando essa exordial? O que eu preciso ter, o que eu não preciso ter? Vou estar fazendo aqui uma réplica contestação. Como é que eu monto uma réplica contestação da maneira certa? O procedimento judicial, que eu vou estar abordando cada detalhe, cada passo, para quê? Porque mais que peticionar, né, você precisa saber como lidar com esse elemento para não perder.
como construir recursos de apelação, contra-razões, e aqui começa toda a bateria de cálculos. Saber se uma ação compensa, de imóveis quando eles estão quitados, eles estão em curso, como está captando clientes para esse tipo de ação, também é uma coisa muito importante, e como essa lógica de captação aqui, ela muda um pouquinho, é um cliente muito bom. Enfim, tudo o que você precisa para estar operando. Inclusive, aqui dentro de cada módulo que existe documento, você vai ter modelo 1, modelo 2, modelo 3, fica logo aqui abaixo, ó, dentro da descrição. Para quê? Para que você possa usar, mais uma vez, dentro da sua operação e, naturalmente, fundamentar muito bem todo o seu contrato, fundamentar muito bem toda a sua ação, para operar com revisionais de imóveis e como elas se comportam. Inclusive, vou estar dizendo quando vai ser possível, quando vai ser a competência para esse tipo de ação. Geralmente, as ações revisionais de imóveis, elas precisam de uma atenção muito grande do advogado, porque os valores são vultuosos. Qualquer imóvel, você sabe muito bem disso, qualquer imóvel tem um valor de 100 mil, 200 mil, e essa projeção no tempo, e quando a gente fala em tempo de imóvel, a gente não está falando de 60 meses, a gente está falando de imóvel de 10 anos, de 15 anos, 20 anos, elas têm um impacto financeiro muito grande e valores exorbitantes. É aí onde o advogado que sabe lidar muito bem, o advogado esperto, se dá bem, e aquele que não sabe muito bem lidar com esse tipo de operação acaba falhando. Então você não tem espaço para falhar com esse tipo de ação, até porque o público dessa ação ele é diferente. Ele não é um público que como de empréstimo, ele não é um público como de veículo. Quem está comprando imóvel é outro poder financeiro, outro poder aquisitivo e outra tolerância a erros. Esse é um ponto que talvez você não pensou, outro tipo de tolerância a erros. Então, você como advogado precisa ter um método para validar muito bem a ação. Uma vez validando essa ação, você peticionar e entender como esse processo se comporta na prática. E é justamente isso que a gente trouxe dentro do nosso curso sobre revisional de financiamento de imóveis, que você vai ter acesso clicando aqui. Eu tenho um pessoal que está lá no checkout, fazendo a aquisição, e é o seguinte, tenho 2 minutinhos para encerrar. Se você tem dúvidas sobre o nosso curso, se você tem dúvidas sobre revisional de financiamento de imóveis, faça o seguinte, coloca aqui agora mesmo. Se também não existirem dúvidas, vou estar encerrando aqui a nossa conversa, vou estar encerrando aqui o nosso bate-papo do Carreira do Advogado. Acredito que fui extremamente claro. Se não fui, pode perguntar, que eu estarei respondendo com o maior prazer. Tudo o que você precisa saber, principalmente nesse tipo de ação, que você muitas vezes fica aí a ver navios buscando modelinho lá na internet, fica buscando jurisprudência na internet, completamente perdido, quando na prática já tem um método pronto, consolidado, com essas calculadoras que eu utilizei aqui hoje, para que você possa, inclusive, gerar seu próprio relatório de cálculo, própria evolução da dívida, própria evolução do pagamento, que vai ser, inclusive, um dos documentos que são essenciais na ação. Toda ação revisional de imóveis, você sabe disso. Seja você apresentar um cálculo, pagar o que for, um perito, como você quiser, mas você vai ter que apresentar o cálculo contábil, senão o juiz sequer vai deferir sua ação, muitas vezes até da inépcia da inicial. Até da inépcia da inicial. Então, não tem como operar em revisionais de imóveis sem você apresentar os competentes cálculos. Então, esse é o exato ponto. Quem tem interesse, doutora Valdirene, clique no link, estou clicando, clique no link aqui e fale com o pessoal lá no WhatsApp, agora mesmo, que eles vão estar passando já o link de aquisição, doutora Valdirene Cavalcante. Só vai aqui no chat e clica no link aí que eu estou deixando. Tá vendo aí diversos links, deixei aqui. Só clicar neles que você vai poder ter acesso imediatamente ao nosso curso sobre revisional de financiamento de imóveis. Pessoal, foi isso. Foi muito bom estar com vocês, foi bom estar dividindo esse espaço, foi bom estar dividindo esse ambiente, essa conversa maravilhosa com todos vocês aqui. Espero encontrar, geralmente termino aqui, vou lá para a área do aluno, recepcionar todo mundo, espero encontrar todos vocês dentro do meu curso sobre revisional de imóveis, que vocês possam estar atuando nessa ação tão maravilhosa. E aqueles que clicaram no link, a gente vai se ver muito em breve. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Aos demais, aqui me despeço. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer imenso dividir esse tempo e até a próxima. Gente, clica no link agora mesmo que ele vai ficar disponível só por